Bom dia, queridos, graça e paz, muito bom encontrar com vocês. Nossos visitantes são muito bem-vindos. Essa manhã tão alegre de culto ao nosso bom Deus, nós temos tanta alegria em adorarmos a Deus. É bom receber vocês aqui para esse propósito também, os nossos visitantes. Quero transmitir um recado do irmão Josemar. Ele disse que o café estava muito bom, então quero agradecer os irmãos que prepararam o café, agradecer em nome do irmão Josemar e da minha parte também, porque a verdade é que eu comi um bolo maravilhoso e tomei um café sem açúcar, que estava muito bom também, eu gostei demais. Não comi mais porque eu não posso comer antes de pregar, senão não dá certo, não fica bom, né? Falar, eu não passo bem, mas não foi por falta de vontade não, estava muito bonito o café, é muito significativo, não é? Não pense que é à toa, assim, por acaso, ou simplesmente por uma questão pragmática que temos esse café da manhã aqui. Não é por isso, né? Não é assim simplesmente para matarmos a fome. Não, não é. É muito significativo comermos juntos. As famílias comem juntas, ou deveriam comer, não é? Muito relevante quando a família para comer juntos, um casal, esposo, a esposa vão comer juntos, os pais com os filhos, com os avós, não é? E eles se sentam e eles comem juntos. Isso é muito relevante, isso é muito significativo, isso é muito representativo. Quando damos nossas mãos, não é? Lembramos que estamos ali juntos, não é? Diante de Deus, recebendo de Deus o alimento, juntos. Isso é muito significativo, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Sabe o que a igreja gosta de fazer junta? Parar e comer juntos, não é? Nós gostamos de comer juntos, gostamos demais, não é? De comer juntos, fazemos isso com alegria diante de Deus, não é? Isso é significativo para nós, é uma lembrança de que nós somos uma família. Essa é uma das lembranças que temos aqui, que nós somos uma família, participando da mesma comida, recebendo do mesmo Deus, não é? Nós comemos com alegria, né, diante do Deus que nos sustenta. Nós lembramos que o Senhor quer que tenhamos comunhão, e ao redor da mesa é um bom tempo de comunhão, né? Então nós fazemos isso. Não é uma mesa só, porque não dá, né? Houve um tempo que era. Nós nos reuníamos ao redor de uma mesa só. Lá no hall, alguns lembram disso, né? Era uma mesa só. E sinceramente eu não estou triste que hoje são várias mesas. Você está triste? Eu não estou triste, não. Estou contente, continuo contente com o café, está muito bom, são várias mesas. Então quando você estiver preparando o café da manhã, lembre-se disso. Hoje, eu acho que foram os grupos 13 e 14, não é isso? Que prepararam o café. Então quando vocês estiverem... aliás, os irmãos, não sei se tem gente lá fora ainda limpando, ainda tem, né, Cícero? Então não adianta, eu pedi para ficar em pé, os grupos 13 e 14, não adianta, eles estão lá fora ainda, alguns ainda estão agora limpando as coisas que nós comemos, aí nós sujamos, não é? Tem que preparar a cozinha, mas quando você estiver preparando o café, né, trazendo um bolo para o café, e ajudando ali na preparação, eu gostaria muito que você lembrasse disso. Aliás, você pode perguntar para você mesmo, por que eu estou participando disso? Por que hoje eu vou para lá ajudar a preparar esse café? É uma boa pergunta para você fazer para você mesmo, não é? Mas eu encorajo você a lembrar que a nossa motivação, o nosso propósito, o nosso alvo, é que esse café vá muito além de um momento de matar a fome. Já falamos aqui, não é? Comemos diante de um Deus bondoso, comemos como uma única família, e temos comunhão ao redor da mesa como essa família, né? Domingo após domingo, né? É uma boa lembrança. Tá bom, queridos? Mas obrigado, vocês têm participado tanto, nós temos conversado muito sobre isso, né? Nas nossas reuniões, que nós temos aqui na igreja, tanto as nossas reuniões de pastores, nós temos uma reunião toda terça-feira à tarde, o Rui e o Tarcísio, nos reunimos toda terça-feira à tarde, e nós temos conversado também com os irmãos, já no conselho. Nós entendemos que nós vivemos assim, o melhor momento em termos de grupo de comunhão,
e, como consequência, preparação do café. Muito joia. Teve tempo, a maioria não sabe disso, mas teve tempo que nos bastidores nós conversamos para terminarmos. Falou só, vamos parar, não dá mais. Uma coisa forçada não vai. Não é bom, né? Não é bom uma coisa forçada. A nossa impressão, a nossa leitura hoje é que é tão espontâneo e tão alegre. Só que é uma coisa interessante, né? Quando que o café dá mais trabalho? É agora ou era quando nós fazíamos numa mesa lá? Gente, é mais trabalhoso agora. É muita coisa, não é? Muita quantidade, é muito difícil, né? Mas parece que tem mais pessoas motivadas, alegres, entendendo o propósito, e nós estamos contentes com isso. Muito contentes, nós estamos contentes com isso. A gente não está triste com isso não, a gente está contente. A gente não fica assustado com o trabalho. Aliás, olha só, não fique assustado com o trabalho. Gente, nada que é bom você consegue sem trabalho. Isso é uma lição para as crianças, para os jovens, né? Não existe coisa boa na vida sem trabalho, sem esforço, não existe. Não existe, isso aí não existe, não é? Tudo é com trabalho, tudo é com esforço, né? Então na igreja as coisas, tem coisas que dão tanto trabalho, mas dá tanto trabalho isso, né? Por que a gente faz assim, né? Porque tem um propósito, né? Tem um propósito. E aí não tenha medo, né, não tenha medo do trabalho, não tenha medo, na vida, né, e na igreja também não, tem um monte de gente aí, dá uma conversada tem muita gente que trabalha bastante aí, animada, mas a nossa oração é que isso seja algo espontâneo, voluntário, alegre, não é? Não faça por obrigação, não faça por constrangimento, não constrange outras pessoas também, não constranja, na sua contribuição, no seu trabalho, não fica reclamando dos outros, poxa, eu estou fazendo, mas ele não está fazendo por quê? Para com isso, olha só, isso não é uma expressão de alegria, de voluntariedade, não é? Isso é uma expressão de legalismo, não é isso? Não, olha só, fica esse convite aí, esse agradecimento e convite, né? Pelo trabalho tão espontâneo dos irmãos, tem sido muito bom desfrutar, né, do trabalho de vocês no café da manhã, e aí é claro, a lista é enorme, né, de tantas coisas. Ouvi um pastor, né, um pastor que já até pregou aqui na igreja alguns anos atrás, nós até queríamos, ainda não convidamos ele, queríamos até que ele voltasse aqui ano que vem, mas ele já pregou que tem vários anos, e ele disse que um dia eles estavam chegando na igreja um domingo de manhã, e aí o filho dele perguntou: pai, você não fica orgulhoso não, de ver essas coisas todas acontecendo, né? Uma igreja muito bacana assim, muito bacana mesmo, eu conheço a igreja já há alguns anos, uma igreja bíblica, não é? Ele falou: não, meu filho, não fico orgulhoso não, porque meu filho, tem tanta gente trabalhando, o trabalho do papai, pequeno, né? Tanta gente trabalhando, e acima de tudo, Deus está trabalhando, não é? E ele falou para o filho aquele dia, né? E isso tem até a ver com com o que vamos estudar agora, tem a ver com a pregação. Queridos, Deus está trabalhando. Deus trabalha na igreja, Deus trabalha na minha vida, Deus trabalha na sua vida, e nós vamos lembrar agora que esse Deus, Ele é poderoso, Ele é muito poderoso, Ele é poderoso para fazer muito mais além, acima do que pedimos, do que imaginamos. É um Deus assim que nos deixa constrangidos, né? De tanto poder. Esse Deus trabalha na igreja. Só nessa igreja? De maneira nenhuma. Trabalha nas igrejas locais espalhadas pelo mundo inteiro. Ele tem trabalhado na história. E nós seremos chamados hoje aqui mais uma vez, como já cantamos, a louvá-lo, a exaltá-lo, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de glória. Por isso aquele pastor experiente, querido, falou para o filho dele: não, meu filho, a glória é de um apenas, não é? Aliás, essa já é uma aplicação do sermão, não é? Uma aplicação da pregação de hoje, que ainda não aconteceu a pregação, mas já tem uma aplicação, né?
O Deus verdadeiro precisa ser adorado. O Deus verdadeiro é o único que deve ser adorado no culto público. O único. E na vida também, não é? Mas de maneira especial aqui numa aplicação sobre o culto público. Vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos terminando. Abra por favor sua Bíblia. Carta aos Efésios no capítulo 3. Nós estamos terminando a parte que fala do chamado da igreja. E daqui a pouco entraremos na parte que fala da conduta da igreja. Você já sabe disso, né? Capítulos de 1 a 3, chamado. Capítulos de 4 a 6 da carta aos Efésios, a conduta. Doutrina, né? Bastante doutrina na primeira parte da carta, capítulos de 1 a 3. E há muitas aplicações práticas nos capítulos de 4 a 6. E até aqui nós vimos o que Deus tem feito e como isso nos impacta. Nós vimos que Deus fez muitas coisas. Isso nos impactou bastante, não é? Mudando a nossa vida, mudando o nosso destino. E Deus agiu e tem agido formando uma nova sociedade. A dele. Uma sociedade nova para ele, que é a igreja. E agora no capítulo 3, nós oramos com o apóstolo Paulo para que Deus fortaleça a sua igreja, fortaleça essa nova sociedade. Esse fortalecimento, vimos, ele visa a prática do amor. Há uma ênfase muito grande aqui no amor, não é? Então essa nova humanidade que Deus está criando, que foi reconciliada, não é? Por meio de Cristo, nós vimos que o amor é a virtude mais importante nessa nova humanidade. A nova humanidade é a família de Deus, cujos membros são irmãos e irmãs que amam uns aos outros. E eles precisam da força do poder do Espírito para capacitá-los a amar uns aos outros. O amor uns aos outros não é algo natural na vida do crente. Não, é algo trazido de fora para dentro. Deus é quem nos ensina, Deus é quem nos capacita a amar. Por isso, a oração que temos estudado aqui, tão bonita, né? E com um pedido tão ousado. Agora, nós chegamos no final da oração e ao mesmo tempo no final dessa primeira parte da carta. 2 versículos apenas, já vamos ler. Efésios 3, 20 e 21. Nós temos aqui uma doxologia, uma expressão de louvor que aparece em outras cartas do apóstolo Paulo, em outras cartas também. Em Judas, por exemplo, tem uma doxologia, mas tem várias, né, nas escrituras, que é um pequeno hino de louvor a Deus, não é? Então aqui essa doxologia é um encerramento da oração que havia começado lá no versículo 1 do capítulo 3, foi interrompida e retomada no versículo 14, mas essa doxologia também é um encerramento excelente para a primeira parte da carta. Muito interessante, não é à toa que esse texto está aqui, não é? Porque agora é um encerramento dessa parte mais doutrinária, de verdades profundas, mas agora nós entraremos nas ordens, várias ordens. Nós precisaremos lembrar dessa doxologia quando estivermos diante das ordens. Precisaremos lembrar que há um Deus poderoso, que age acima do que pedimos ou pensamos. E já antecipando mais uma aplicação da pregação, não é? Quando lemos, por exemplo, os milagres de Jesus, nós pensamos, e quando pensamos no poder de Deus, nós lembramos logo das doenças. E aí você lê sobre os milagres, você encontra Jesus, muitos milagres de Jesus, foram milagres fazendo o quê? Curando doenças, curou paralítico, cego, ressuscitou morto, não é? Então você pensa assim, poder de Deus, cura de doença. A pregação hoje fala sobre o poder de Deus, aí você vai pensar, puxa, então agora eu vou poder orar por um doente. E nós oramos pelos doentes. Pode orar pelos doentes? Pode. Deus tem poder para curar os doentes? Tem. Mas queridos, não é essa a aplicação do apóstolo Paulo ao falar sobre o poder de Deus aqui. Ele não está falando sobre o poder de Deus no contexto de cura de doenças.
E não é essa a aplicação principal que devemos fazer ao ler os milagres de Jesus, que tem poder para curar as doenças físicas. A cura permanente para as nossas doenças físicas, elas estão em 1 Coríntios 15, na ressurreição do corpo. O poder de Deus, que vamos ler agora, temos lido, não é? Ele é muito presente na carta aos Efésios. Esse poder, ele se revela em nossos corações, em nossa vida, fazendo coisas que nós não conseguiríamos, que nós não somos capazes de gerar, nem em nós mesmos, nem nas outras pessoas, nem em nossos filhos. Nós não somos capazes. Quem é capaz de fazer muito além do que pensamos, do que pedimos? Deus é capaz. Então, quando nós lermos uma ordem, dizendo o seguinte: você ladrão, pare de roubar, e agora trabalhe e doe. Queridos, qual é a lei humana capaz de fazer isso? Qual é a lei humana capaz de pegar o ladrão e transformá-lo agora num trabalhador generoso? Eu desconheço isso. Eu desconheço um país que consiga isso. Eu desconheço. O Deus poderoso consegue, porque Ele é muito poderoso. Ele pega o ladrão e transforma ele num trabalhador generoso. Queridos, qual a lei humana que consegue pegar o mentiroso, aquele mentiroso de carteirinha? E agora ele fala a verdade, somente a verdade, com amor, em amor. Ele vive na verdade, o que ele fala é a verdade. Quem consegue fazer isso? Só um Deus poderoso. Quem consegue pegar um homem ou uma mulher brutos, indiferentes, egoístas, e transformá-los numa esposa submissa, alegre, amorosa, um marido daqueles, um marido amoroso, gentil, atencioso? Sabe quem consegue? Agora já ficou mais fácil. Quem consegue? O Deus Todo-Poderoso consegue. É sobre Ele que vamos ler agora. Então vamos reler a oração inteira, dessa vez na NVI 2011, o texto diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos juntos agora? A doxologia. Aquele Amém. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez, ó Deus, nos apresentamos diante do Senhor. E agora, ó Deus, inspirados, motivados, ó Deus, por essa oração tão audaciosa, uma oração, ó Deus, que se não estivesse nas Escrituras, nós questionaríamos a sua autenticidade, a sua razoabilidade, mas ela está nas Escrituras, ó Deus. Por isso nós cremos, ó Deus, nós temos a convicção de que ela é uma oração chancelada pelo Senhor, aprovada pelo Senhor, uma oração que o Senhor tem prazer em atender. Ó Deus, ajuda-nos a orarmos assim. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece a Tua igreja e dá-nos, ó Deus, a lembrança de que o Senhor é um Deus glorioso,
o único digno de louvor. E dá-nos, ó Deus, um entendimento crescente do poder extraordinário do Senhor. Poder que o Senhor não reteve para si mesmo, mas o poder, ó Deus, que tem agido na história. Poder que ressuscitou o teu Filho, venceu a morte de maneira definitiva. Deu a Ele um corpo glorificado. Esse mesmo poder, ó Deus, que tem nos dado uma vida espiritual. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ó Deus, dá-nos a lembrança de que esse poder atua na tua igreja. Esse poder atua na vida dos salvos. Ó Deus, consola-nos com essa verdade, encoraja-nos com essa verdade. Ó Deus, fortaleça-nos com essa verdade, para que as ordens que nos depararemos com elas daqui a pouco, para que essas ordens não nos desanimem, mas que nos submetamos a elas, na dependência desse poder, na força desse poder. Ó Deus, faz de nós uma igreja poderosa, uma igreja, ó Deus, que honra o Senhor, que ama o Senhor, que pratica, ó Deus, o amor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Nós fomos chamados para adorarmos ao Deus que é poderoso. Vocês podem passar aí, tem o texto agora na NAA. O texto é poderoso, o versículo 20 é um versículo que chama atenção, porque ele tem 3 palavras aí que se referem a poder, né? O texto fala aqui de Deus como poderoso, né? Está aí claramente, tem a palavra poder também, e uma outra palavra que poderia passar despercebida é opera. Ali também tem um sentido de poder. Então assim, é um versículo muito poderoso. Se você gosta de coisas poderosas, você deve gostar de Efésios 3:20. Mas essas palavras, todas elas falam do poder divino, um poder que é sem limites. Deus, Ele não é limitado, nós somos limitados, Deus não é. A capacidade para responder às orações é declarada pelo apóstolo Paulo aqui. Ele faz uma oração muito audaciosa. A oração que relemos hoje é uma oração assim que tem deixado na história da igreja muitos crentes de boca aberta. Ficam assim olhando, falando assim, mas espera aí, é isso mesmo? Sim, é isso. E a conclusão dessa oração, ele nos explica por que essa oração é tão audaciosa. E não é por causa do próprio apóstolo, ele nos leva a olharmos para aquele que está ouvindo a oração, o Pai amoroso. Está lá no começo da oração, nós já estudamos o começo da oração. Ele se dirige a Deus, dizendo que Ele, de fato, Ele tem um poder sem limites. E aqui ele usa assim, comparações fortíssimas, exageradas. Alguém explicou o que ele diz aí, no começo do versículo 20, estabelecendo o passo. Ele diz assim: Deus é capaz de fazer tudo quanto lhe pedimos que faça. Ele é capaz de fazer tudo quanto nem sequer ousamos pedir, mas apenas imaginar. Mas tem outro passo. Ele pode fazer mais do que isso, muito mais, muitíssimo mais. Queridos, na própria carta aos Efésios, o que já foi descrito até aqui está além da imaginação do crente mais piedoso, mais animado, mais otimista, mais empolgado. Ninguém conseguiu pensar isso, o que Deus fez. Ninguém. Os apóstolos, lembre-se dos apóstolos. Qual era a imaginação deles? O que os apóstolos imaginavam? Eles aguardavam o Messias, mas o que eles imaginavam? Eles não conseguiram imaginar o Evangelho. Por isso eles reagiram contra. Eles reagiram.
Eles resistiram. E eles ficaram, à medida que seguiam a Jesus, eles lutavam com um questionamento severo dentro deles. Eles não conseguiam imaginar. Não conseguiam. Mas Deus agiu, além do que eles podiam imaginar. O apóstolo Paulo falou que o que Deus fez era um mistério, até que ele revelou o mistério. Um mistério. Porque ninguém conseguiu imaginar. Por que Deus fez? Porque Ele é capaz de fazer além daquilo que imaginamos. No Antigo Testamento, o poder de Deus foi subestimado algumas vezes. Eu coloquei aqui 2 ocasiões, e você talvez já esteja lembrando aí de várias, não é delas. O poder de Deus subestimado. Então, por exemplo, lembrei aqui daquela ocasião lá em Samaria cercada por um exército poderosíssimo, segundo Reis 7, você não precisa abrir, mas o profeta Eliseu, ele fala assim: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ele disse assim: amanhã vai ter muita comida aqui, muita comida, a inflação vai despencar. A inflação não estava 5% ao ano, não estava, nem como a da Argentina esteve há pouco tempo atrás, não é? 600 tantos por cento ao ano, não, era muito pior do que isso. Aconteciam coisas que eu nem vou contar agora, mas o texto fala, coisas terríveis aconteciam dentro de Samaria, por causa da fome, porque lá fora havia um exército poderosíssimo, o exército inimigo, e o profeta Eliseu fala da parte de Deus, sobre o poder de Deus. Ele diz: amanhã vai ter comida quase de graça aqui. Sabe qual foi a reação incrédula em relação ao poder de Deus? O oficial disse assim: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Queridos, a nossa incredulidade resiste ao poder de Deus. E eu falo a nossa, não com falsa modéstia, eu sou o primeiro. A minha incredulidade resiste ao poder de Deus. E aí a resposta do profeta foi a seguinte: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Sabe que história é essa? É aquela história dos leprosos, que saem para procurar comida, e descobrem comida e falam: puxa vida, e aí eles voltam e contam: tem comida. Essa história, que fala do poder de Deus. Eu poderia falar para vocês também de Jeremias. Agora é o cerco em Jerusalém. Coitado de Jeremias, como sofreu Jeremias. E aí Deus manda ele comprar uma propriedade, convocar testemunhas, só que lá fora tem o exército inimigo, o exército mais poderoso daquele tempo. Comprar propriedade numa circunstância dessa é uma tolice, é uma coisa que não tem cabimento, não tem lógica. Deus falou assim para Jeremias, Jeremias 32, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, há alguma coisa difícil demais para mim? Mas a incredulidade de Jeremias resistia ao poder de Deus, muito parecido comigo e com você. Resiste, nós resistimos, o nosso coração incrédulo muitas vezes duvida, mas Deus é poderoso, o Deus Trino é poderoso, e Ele tem demonstrado isso enquanto forma a sua nova sociedade, a sua igreja. Calvino olha para esse texto e ele diz: olha, nós temos aqui uma aplicação, de que nós devemos olhar para as promessas de Deus com fé, com confiança, porque quem promete, embora sejam coisas assim, inimagináveis para nós, não é? Quando um Deus poderoso promete, é certo que Ele fará. Nós prometemos coisas que nós não conseguimos fazer. Deus nunca prometeu algo que Ele não pudesse fazer. E o que Ele prometeu, Ele fará. Pode confiar. Só precisa verificar se Ele prometeu mesmo. Mas Ele de fato prometeu. Nós somos chamados aqui, Ele prometeu muitas coisas, não é? Extraordinárias. Nós somos chamados à confiança nesse Deus. Ele tem um poder que atua na sua igreja. Deus fez coisas no passado, o texto diz.
Mas esse poder atua no presente. O texto diz que o seu poder que atua conforme a NAA, não é? Conforme o seu poder que opera em nós. O apóstolo Paulo já havia orado no versículo 16, para que aqueles irmãos fossem fortalecidos por meio do Espírito. E agora, ele louva a Deus por aquele poder. O poder de Deus habita a sua igreja. O poder de Deus habita os salvos. Nós precisamos conhecer esse poder, é o que já estudamos lá no capítulo 1, versículo 19. O poder da ressurreição, o poder que tirou Jesus daquele túmulo, é o mesmo poder que tem retirado homens e mulheres dos túmulos espirituais, como já estudamos nessa carta também, não é? Paulo está convencido, assim como nós devemos ficar convencidos, de que somente o poder divino pode gerar o amor divino na sociedade divina. Lembrando, não esqueçamos que o contexto aqui é da prática do amor, é de praticarmos algo que não é natural para nós. Mas Deus está trabalhando, existe um poder operando nos crentes para os transformar, para nos transformar. Deus está desempenhando uma obra altamente poderosa. Por isso, queridos, a vida cristã é vivida na dependência desse poder. Quando um crente, ele tenta viver na sua força, ele cai num legalismo desanimador. Nós não conseguimos viver na nossa força. A transformação do meu coração e do seu coração só é possível por causa desse poder presente em mim e em você. É o poder de Deus que capacita a transformação. Por isso que quando um não crente, ele vem conversar conosco sobre alguma situação, nós vamos ouvi-los, nós os ouviremos com atenção, nós nos identificaremos com eles, mas não há como levarmos para eles uma palavra que traga esperança verdadeira, se essa palavra não apontar para Jesus, aquele que transforma os corações. Porque tudo começa, o ponto de partida qual que é a transformação do coração. Tentar construir, pulando o ponto de partida, é agir na nossa força. E nós só conseguiremos resultados falsos. Nós não conseguiremos resultados verdadeiros. Tudo começa na transformação do coração, que também é feito pelo poder de Deus. Pela graça sois salvos, não é? É o que já estudamos. Como disse um pastor saudoso, o poder está aí, os recursos estão aí, não há limites para o que Deus pode fazer. Ele pode nos fazer alçar voo como águias, Ele pode nos fazer correr e não nos cansar, caminhar e não desfalecer, Ele pode realizar coisas através de nós que jamais sonhamos, mas não antes de seguirmos o seu exemplo, não antes de compreendermos que precisamos nos render ao Espírito, sermos fortalecidos no nosso ser, no nosso interior, para que Cristo nos preencha com a sua presença, para que sejamos preenchidos com toda a plenitude de Deus, e então o poder fluirá através de nós. Está falando de coisas extraordinárias, não é? E aí, quando tudo estiver feito, para garantir que ninguém se orgulhe, nós temos o versículo 21. A doxologia não terminou. Olha o versículo 21. Nós somos chamados para adorarmos ao Deus que é digno de glória. E aqui nós temos uma expressão que aparece diversas vezes nas Escrituras, não é? Os salmos estão lotados de convites para louvarmos a Deus, o Deus que é digno de glória. O Novo Testamento da mesma forma. O culto visa a glorificação e a exaltação de uma única pessoa. O culto não é para nós, não é? É um erro avaliarmos o culto pelo nosso sentimento. Olha, o culto hoje, ele foi mais ou menos. O culto hoje foi muito bom. E o culto hoje, não valeu nada. Mas por que você está falando essas coisas? Não, porque olha, naquele dia eu senti mais ou menos. Hoje eu senti uma coisa assim. E agora eu não senti nada.
É mesmo? É assim que você avalia o culto? Não faça isso, porque o culto não é para mim nem para você. O culto é para é para o Deus Trino. A Ele seja a glória. Deus, Ele deve ser louvado na sua igreja, o texto diz, e em Jesus. Paulo quer louvar a Deus por sua criação. Qual é a criação que temos estudado na carta aos Efésios? A igreja. A igreja em que judeus e gentios crentes estão unidos, algo inimaginável. Qual foi o pensamento dos primeiros crentes, que eram judeus? Qual era o pensamento deles? Maravilha esse negócio de igreja, não é? Nós estamos aqui, coisa boa, Deus agindo em nós, o Espírito Santo, que alegria, comunhão, repartindo os recursos. Mas Deus falou assim: não, a obra não está acabada, o mais bonito vocês ainda não viram. Essa igreja também tem gentios, e aí trouxe problema para eles, teve luta. Coitado do apóstolo Paulo, teve que se explicar, foi mal entendido, foi mal falado. A igreja, a criação de Deus, com judeus e gentios. Deus deve ser glorificado na igreja. A igreja é central aqui para todo o contexto. Cristo Jesus é mencionado porque sem Ele a igreja não poderia ter vindo à existência. E é claro que o apóstolo Paulo não está nos chamando para a igreja sem Jesus. De maneira nenhuma, essa carta você não consegue lê-la sem ler o nome de Jesus. E é o que está acontecendo aqui mais uma vez. O louvor é pela reconciliação genuína que gerou amor real uns pelos outros. Por esse motivo, Deus deve ser glorificado na igreja, porque seu poder e esplendor são manifestos ali, e Ele é glorificado em Cristo Jesus, porque a obra de Cristo, que agradou ao Pai, tornou possível a igreja. Naturalmente entendemos aqui que o propósito da igreja é a glória de Deus. Esse é o nosso propósito. O pastor Ritter falou sobre isso recentemente aqui, não é? Esse é o nosso propósito último, é o propósito eterno. Nós nos dedicaremos eternamente na glorificação de Deus. Nós deixaremos de fazer muitas coisas, mas não de glorificarmos a Deus. Esse Deus, Ele diz que Ele é eternamente digno de glória. Por isso Ele fala aí, na igreja em que Jesus, por todas as gerações, na história, nós passaremos. Se Jesus não voltar logo, nós passaremos. O que a próxima geração de crentes da IBC precisa fazer? O que será que eles precisam fazer? No século 21 e nos próximos séculos que virão, com toda a tecnologia, com viagens espaciais, com não sei o que vai ter pela frente, não é? O que eles deverão fazer? Glorificar a Deus, se reunir, cantar, exaltar, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, nas suas casas da mesma forma, no dia a dia da mesma forma, por todas as gerações. Se Jesus levar mais 1000 anos para voltar, é desejável, é esperado, que aqueles irmãos daqui a 1000 anos estejam lá, louvando, exaltando, em vários idiomas, em vários lugares, em todo o planeta Terra. E depois que as gerações passarem, depois que Ele voltar, para todo sempre, nós devemos louvá-lo, exaltá-lo. Amém, irmão? Amém. Assim seja, é o que Ele diz, né? Não presunçosamente, mas Ele nos convida a dizermos amém. É isso que eu quero para a minha vida, na dependência do Senhor, na força dEle. Meus irmãos, o Deus verdadeiro precisa ser adorado.
Aliás, os irmãos podem vir aqui, os irmãos do louvor. Vlad, será que nós poderíamos repetir uma música? Eu não fiz 3 gols, mas eu posso pedir uma música, já que a gente está em Copa do Mundo. Vamos repetir Efésios 1, vocês cantam tão bonito essa música. A minha impressão é que um dia vocês vão cantar e essas portas vão ser arrebentadas. Uma vez eu estava dentro de um lugar que as portas foram arrebentadas assim. E elas voaram, né? Mas foi porque teve uma explosão. Não foi por causa do louvor. Às vezes eu acho que isso vai acontecer aqui, que de repente vai explodir isso aqui. Vamos cantar com alegria, porque o Deus verdadeiro precisa ser louvado. Ele merece ser louvado. Se você tem essa convicção, se você tem essa alegria, eu convido você a cantar agora, para Ele. Esse Deus que tem manifestado o seu poder na transformação dos corações. Não é apenas, queridos, uma questão de curar doenças. Ele cura doenças também. Ele é poderoso para isso. Mas é mais do que isso. Ele tem poder para transformar corações doentes, enfermos. E é para esse Deus que nós oramos, não é? E nós vamos cantar agora. Se vocês quiserem, vocês podem ficar em pé. Vamos cantar com alegria e depois vamos terminar com a oração. Tá bom?